Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Precisamos Falar sobre Isso. Eu sou Ana Carla Carlos, psicóloga. Eu sou Fernanda, também psicóloga, e estamos aqui para falar sobre saúde mental, autocuidado e qualidade de vida de forma prática e baseada em psicologia. Também vamos falar sobre temas que viralizam nas redes sociais. E é um prazer para nós estarmos aqui conversando com vocês e para falarmos desse podcast que nasceu da nossa vontade de trazer conversas que ficam restritas no consultório para compartilhar aqui hoje com vocês. E a gente percebeu, que muitas pessoas enfrentam situações semelhantes e surgem muitas dúvidas, sobre alguns temas que são importantes para a gente estar trazendo aqui para vocês. Esse podcast ele surgiu desse desejo, de ampliar esses temas, esses assuntos, essas questões que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem muitas dúvidas das pessoas, que para não ficar só no consultório. Sim. E hoje vamos refletir sobre um tema que tem feito parte da rotina de muitas pessoas. Estamos apenas cansados ou estamos vivendo cansados? Então fique por aqui que essa conversa ela vai trazer insights importantes para o seu dia a dia. Estamos cansados ou estamos vivendo cansados? Existe uma grande diferença entre enfrentar um período de maior desgaste e transformar esse cansaço em um estado permanente. Muitas pessoas, elas não percebem o quanto estão exaustas, física e emocionalmente, porque se acostumaram a funcionar no automático. A gente vê muitas pessoas se queixando, trazendo essa demanda para o consultório. Sim. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você já teve a sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir? Ou de terminar o dia sentindo que não fez o suficiente? Talvez o cansaço tenha se tornado uma das experiências mais comuns da vida moderna. Estamos realmente mais cansados hoje ou apenas falamos mais sobre isso? Existe uma pressão social para estar sempre produzindo? O excesso de informações pode nos deixar mentalmente exaustos? E como as redes sociais influenciam essa sensação de insuficiência e esgotamento? E hoje vamos responder essas e outras reflexões sobre esse tema. Ana, como diferenciar o cansaço físico de cansaço emocional? O cansaço físico costuma melhorar com o descanso, quando a gente consegue descansar. Quando a gente dorme, quando a gente relaxa, quando a gente tem aquela sensação de recuperação. Já o cansaço emocional é aquele que parece não passar. Quando a pessoa acorda cansada, sem energia, sem motivação, mesmo quando teoricamente está descansado. Perfeito. Fernanda, agora eu quero que você responda o que acontece com a saúde mental quando vivemos constantemente acelerados. Bom, o nosso cérebro ele entra em quase um estado permanente de alerta, E com o tempo isso pode aumentar a ansiedade, a irritabilidade, dificuldades para dormir e às vezes até alguns sintomas físicos. Como dor no corpo, dor de cabeça, coração acelerado. Sim, às vezes até umas urticárias assim na pele. Fernanda, precisamos falar sobre isso. Explica melhor. Existe uma pressão social para estar sempre produzindo? Sim, até porque hoje parece que para você descansar precisa ser algo merecido. Como se a gente só pudesse parar depois de cumprir tudo. E a lista não para, As obrigações são várias, então se a gente for deixar para descansar apenas, quando a gente terminar essa lista gigantesca que nós mesmos colocamos para nós, a gente não descansa nunca. Parece que nunca acaba, Sim. Sempre tem algo para ser feito, Sempre tem aquela tarefa a ser cumprida, Uma situação para ser resolvida, Então... Exatamente, e nunca acaba. E aí por isso que é importante a gente ter esse descanso, A gente sentir isso também. Sim. Ana, e agora a gente vai fazer a pergunta que todo mundo tem interesse em saber a resposta. Como as redes sociais influenciam nossa sensação de insuficiência?
Essa é uma questão bem importante da gente falar. E hoje a gente vê que as redes sociais mostram um recorte da vida das pessoas, né? Da vida do outro. E estamos sempre comparando, né? Os nossos bastidores aqui, estamos sempre comparando com o palco do outro, né? Com a vida do outro. A gente vê as pessoas produzindo, a gente vê as pessoas felizes, a gente vê as pessoas viajando, né? E acabamos sentindo aquela sensação de insuficiente, que a nossa vida, né, não é boa, a vida do outro que é boa. Isso acaba gerando um cansaço emocional, né? Uma angústia, uma tristeza. E fazer isso é injusto com a nossa vida. Então, a gente acaba, né, se comparando com esse recorte da vida do outro, que é injusto para a nossa vida. Perfeito, Ana. E Ana, dando continuidade a esse tema, quero te fazer uma pergunta. O excesso de informações, ela pode nos deixar mentalmente exaustos? Sim, com toda certeza, porque estamos constantemente recebendo notificações, e-mails, mensagens, e a nossa mente, ela precisa decidir o que é importante, né? O que deve ser ignorado e como responder a cada demanda que aparece, né? Que surge. E isso gera uma sobrecarga cognitiva muito grande, que o nosso cérebro, ele passa mais tempo processando todas essas informações ao invés de recuperar a energia. Perfeito. Fê, agora vamos para um tema muito interessante, onde as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Como a autocobrança contribui para esse cansaço e o que costuma atrapalhar o nosso descanso? Perfeito, Ana. Para a maioria das pessoas, né, não basta fazer, tem que fazer bem feito, né? Tem ali a cobrança da perfeição. Então, assim, não basta também descansar, né? Vem ali a culpa por estar descansando, por estar se dando esse tempo ali de descanso, né? E às vezes espera até um final de semana ou fazer uma viagem para ter esse descanso merecido, que às vezes se culpa por achar que precisa e ao mesmo tempo acha que tá se cobrando por isso. Sim, é como se não pudesse descansar ali durante um período que tá trabalhando, ou que tá estudando, ou que tem as tarefas do dia a dia, né? Como se não pudesse, né? Então, para descansar, eu preciso ter o momento de descanso, que é o que você falou, né? E viajar, tirar ali um tempo. Ou um final de semana inteiro, Sim. né? Pra ter esse descanso. Sim. E a outra pergunta, né, Ana, que você fez, que é o que costuma atrapalhar, né, o nosso descanso. É justamente ficar esperando o tempo ideal, o momento ideal para poder parar, né? Como se não pudesse fazer pequenas pausas ali durante o dia, né? Nas tarefas. Precisa ter aquele tempo. Então, eu só descanso se eu tiver 30 minutos, porque senão não vale a pena, não faz sentido descansar, né? Mesmo que seja só 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aí, tentar fazer pausas demoradas, né? É como se fosse uma exigência. Então, eu preciso parar por muito tempo para poder descansar, porque senão eu não estou descansando. E às vezes até usar as redes sociais para esse descanso, né? Às vezes achar que tá descansando ali. Mas aí é onde entra também esse cansaço emocional, né? Essa sobrecarga mental que a gente falou aqui. Perfeito. E Ana, algo que também precisamos falar, né? Quais são os sinais desse cansaço mental? Então, a dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes, um cansaço mesmo sem o esforço físico intenso, procrastinação, irritabilidade, né? Aquela sensação de estar ocupado o dia inteiro sem ter feito o que gostaria, a sensação que a mente está cheia, confusa. Então, esses são alguns dos sinais de cansaço mental. Fê, agora responda para as pessoas que estão aí assistindo. Quando o cansaço ele merece atenção profissional? Quando as pessoas perceberem que agora chegou o momento de eu procurar um profissional? Nem sempre é fácil perceber sozinho, né? Mas quando surgem sintomas persistentes, um sofrimento emocional
ou você percebe que você está tendo prejuízos no seu dia a dia, na sua rotina, é o momento de você buscar a ajuda de um profissional, né? Até para entender o que está acontecendo. Quando ele deixa de ser algo pontual e começa a afetar a sua vida. Às vezes até pode ser uma ansiedade, né? Pode ser algum transtorno mental também, ou pode ser até burnout também. Sim, sim. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você. O seu cansaço, ele é um sinal de que você precisa descansar? Ou de que algo na sua rotina precisa mudar? Às vezes, ele é um convite para olhar com mais atenção para a forma como você está vivendo. Muito obrigada a você por ter ficado até aqui, ter nos acompanhado nesse episódio. Obrigada, Fê, também. Obrigada, Ana. Esperamos que esta conversa tenha despertado reflexões importantes sobre como você se cuida, como você tem vivido a sua vida, né? Esse cuidado de si mesmo. E lembre-se, o cansaço faz parte da nossa vida, mas ele não precisa definir a nossa rotina. E descansar também é essencial. Até o próximo episódio.